Olá, gente, tudo bem? Eu sou Simone Gantuá, professora de Direito Empresarial, e a gente vai conversar, esse módulo, vamos ter um módulo completo sobre a recuperação judicial. E essas aulas que a gente vai trazer aqui, a gente não só vai abordar a recuperação judicial, como nós vamos também tratar das alterações da Lei 11.101 de 2005. Inclusive, o tema desse bloco é esse: as mudanças da Lei 11.101 de 2005. A Lei 11.101 de 2005, no final do ano de 2020, foi alterada ao apagar das luzes pela Lei 14.112 de 2005. Essa lei mudou profundamente a Lei 11.101, não só a Lei 11.101, ela também muda algumas leis tributárias em relação ao parcelamento das dívidas tributárias em recuperação judicial, mas ela muda principalmente a Lei 11.101. Então, antes da gente estudar todo o procedimento da recuperação judicial, que é o módulo que nós vamos abordar aqui, eu preparei algumas aulas para a gente fazer uma visão geral das alterações que foram realizadas na Lei 11.101, porque se você está assistindo esse curso, você é um aluno que já aprendeu recuperação. Então, você já deve ter na sua cabeça, minimamente, o desenho do processo da recuperação judicial e dos institutos que gravitam em torno da recuperação judicial dentro da Lei 11.101. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa visão geral das alterações e para depois que a gente entrar de sola em tudo aquilo que foi modificado por força da Lei 14.112 de 2020. E vamos falar um pouquinho da topografia da lei. A Lei 11.101 de 2005, ela é dividida em várias partes, inclusive ela não é uma lei fácil, às vezes, da gente lidar com ela, porque hora você tem que ir para a frente dela, hora você tem que ir para o final dela, hora você tem que ir para o meio dela. Então ela é dividida numa parte geral que, claro, com algumas especificações normativas, ela vai ter aplicação na recuperação e na falência. Tem regras, às vezes, que vão ser destinadas especificamente à falência ou à recuperação, mas o capítulo, de uma forma geral, essa parte da lei, ela é dedicada aos dois institutos. Depois ela trata da recuperação judicial, de todo o procedimento da recuperação judicial, em seguida da falência, e no final da lei ele trata da recuperação extrajudicial, dos crimes em espécie e das disposições finais intransitórias. Só que a lei foi mudada, capítulos inteiros foram introduzidos na Lei 11.101, a gente vai começar na ordem direta da lei. Então eu vou comentar algumas alterações que a lei sofreu, e é importante que a gente verifique e perceba essa alteração, porque olhando no contexto geral, é mais fácil da gente compreender e depois ir para as especificidades. Por isso que eu propositalmente vou começar por uma visão ampla e geral. É como se a gente visse um quadro inteiro, em vez de ver só um determinado pedaço desse quadro. Por isso que é muito difícil, às vezes, a gente, por exemplo, construir um quebra-cabeça, porque às vezes as peças são muito pequeninas e você não consegue enxergar o todo nela. Então a gente depois vai entrar nas pecinhas do quebra-cabeça, mas primeiro a gente vai ver o quadro todo. E é por isso que a gente olha para o modelo do quadro do quebra-cabeça, para a gente poder se guiar, para poder construir o conteúdo todo do quebra-cabeça juntando as pecinhas. Então por isso que eu fiz essa contextualização e vou fazer essa contextualização geral desses primeiros blocos que a gente vai tratar. Então, entrando na ordem direta da lei, o que a gente começa enfrentando na lei? Primeiro, a gente tem que enfrentar a alteração do artigo 6º. O artigo 6º é o artigo que fala das suspensões das ações e execuções, e, em particular, para a recuperação judicial, é o dispositivo que trata do stay period. E o stay period, ele é não só a hipótese de suspensão dos 180 dias dos processos em curso, das ações e execuções, como ele foi modificado também, não só em relação ao prazo, não, o prazo foi mantido, mas em relação a algumas questões, se era possível ou não prorrogar. A gente já tinha um enunciado das jornadas de direito empresarial que falava que era possível, e o conteúdo dessa súmula foi introduzido no texto normativo do artigo 6º
da Lei 11.101. Então, a partir de agora, a gente não só vai poder ter a suspensão de 180 dias, como ela vai passar a poder ser prorrogada por um período só, dentro da esteira do enunciado da terceira jornada de direito empresarial, e ele também vai estipular as condições para que essa prorrogação seja estabelecida. E esse mesmo dispositivo ainda diz mais, ele vai dizer que a não observância desse prazo de 180 dias, ela pode acarretar a apresentação pelos credores de um plano alternativo de recuperação judicial. Isso também é uma grande novidade que a Lei 11.101 trouxe, e a Lei 14.112 trouxe para dentro da Lei 11.000. Mas não é só isso, a gente vai dissecar esse artigo 6º todo quando nós estudarmos essa matéria, porque ele é um dispositivo muito importante. Para você ter uma ideia, ele tinha até o parágrafo 7º e agora ele vai até o parágrafo 12, ou seja, ele foi muito mexido mesmo. Outro ponto também importante que foi alterado nessa parte inicial da lei é um dispositivo que foi introduzido dentro do capítulo que trata das habilitações de crédito, que é a criação do incidente de classificação de crédito público na falência. Embora a gente não vá tratar nesse módulo aqui do processo falimentar, eu quis pontuar porque ele é um dispositivo realmente muito importante que resolve um problema muito antigo do processo falimentar, das habilitações de crédito na falência, porque o crédito tributário, ele era simplesmente comunicado. Então, você ficava muito engessado ou sem uma regulamentação precisa do que você fazia se você discordava do valor ou se tinha alguma questão em relação ao crédito especificamente para se discutir, já que não havia um procedimento de impugnação e habilitação de crédito. Isso agora foi resolvido, pelo menos em tese, com a introdução no ordenamento jurídico brasileiro, na Lei 11.101, do artigo 7º-A. Esse artigo é um artigo novo. Além disso, neste capítulo também, eu acho que dentro desse contexto da alteração das habilitações de crédito, não mudou tanta coisa, né, afora esse artigo 7A que eu acabei de referir para vocês, mas a gente tem uma alteração no artigo 10, parágrafo 9º, que vai ser introduzido e vai permitir o encerramento do processo recuperacional a despeito de não ter sido encerrado e feita a consolidação do quadro geral de credores de forma definitiva. Então, isso vai ter essa regra aqui e vai ter uma outra regra no mesmo sentido, conversando lá com o dispositivo que trata do encerramento da recuperação judicial. Mas a gente também vai tratar disso com mais vagar, com mais tranquilidade, quando nós estudarmos o procedimento. Mas essa é uma alteração que eu achei bastante interessante. Uma nova sessão foi inaugurada. Essa sessão aqui vai dar pano para manga para a gente tratar aqui em outras aulas, que é a introdução da conciliação e mediação antecedentes ou incidentes no processo de recuperação judicial. Eu sou uma grande entusiasta das formas de alternativas de solução de conflito e acho que ela pode ser muito eficiente para dar agilidade ao processo recuperacional, mas eu tenho algumas dúvidas em relação à eficiência das normas tais quais elas foram introduzidas no nosso ordenamento jurídico. Isso porque, principalmente na hipótese antecedente, tem algumas questões nebulosas, eu vou trazer aqui para vocês quando nós estudarmos, mas eu mesma sou mediadora, eu além de advogada, eu também sou mediadora, e eu participei já de mediação em processo recuperacional, e digo para vocês, deu tudo muito certo, embora nós não tivéssemos, na época, uma legislação que protegesse e regulasse esse instituto no processo recuperacional. A grande questão que a gente tem é se esse procedimento que foi introduzido no ordenamento jurídico desta forma, se ela vai trazer as soluções que se espera e aproveitar as potencialidades que as mediações e a conciliação podem proporcionar dentro do contexto de um processo recuperacional. Mas é uma inovação, foi uma nova sessão, eu falei até capítulo, mas não é capítulo, é uma nova sessão, é a sessão 2A que foi introduzido dentro da Lei 11.101 na parte inicial.
Outra questão também interessante, e essa eu acho muito legal, porque, assim, dentro do contexto da recuperação, o administrador judicial ele tinha uma função que não era muito protagonista. Ele tinha uma função muito mais fiscalizatória do que ativa no processo recuperacional. O artigo 22, que trata das atribuições do administrador judicial, esse dispositivo passou a introduzir não só ele, mas algumas outras regras espaçadas dentro da Lei 11.101 por força da Lei 14.112, elas provocaram algumas mudanças muito paradigmáticas na atuação do administrador judicial. A gente também vai tratar disso com mais vagar ao longo das aulas, mas essas alterações elas vão fazer com que o administrador judicial passe a trabalhar muito mais no processo recuperacional. Muito, mas muito mais mesmo. Porque ele vai ter uma série de responsabilidades, ele vai ter que ter um site para receber habilitação de crédito. Tem umas coisas assim, umas novidades muito interessantes. Do ponto de vista tecnológico, também foram feitas muitas mudanças legais, justamente porque ela atualizou a lei para o uso de novas tecnologias, para o processo eletrônico, isso tudo para ficar dentro da lei, quando antes ele só bebia, nas situações que ele era aplicável, do processo eletrônico. Algumas formas de comunicação mudaram em função do nosso avanço tecnológico. Aliás, é um outro tópico que até que eu ia falar, eu não tinha lido ainda aqui, mas isso também é uma coisa que a gente vai sentir presente em toda a lei, a gente vai ter a inclusão na lei de várias regras permitindo publicação em diário oficial eletrônico, intimação pela via eletrônica, utilização de sites para consolidação de informações, ou seja, o uso da internet, das ferramentas de comunicação digitais de uma forma mais efetiva e em favor do desenvolvimento e aceleração do processo, porque eu acho que a tecnologia ela tem essa função de ajudar e favorecer o desenvolvimento do processo e a eficiência da entrega jurisdicional. Então, acho que eles conseguiram enxergar, aliás, conseguiram não, tá aí na cara de todo mundo, mas eles conseguiram adaptar a lei a essa realidade. Outra questão interessante trazida aqui por essa alteração normativa é a possibilidade de substituição da realização da Assembleia de Credores por termo de adesão ou por votação por meio eletrônico. Então, essa é uma alteração também muito interessante, porque ela vai baratear, claro que ela é em tese, não significa que ela vai acontecer sempre, a gente também vai dissecar essa hipótese com mais carinho quando nós tratarmos da Assembleia na recuperação judicial, mas ela vai poder ser substituída por uma forma que é muito menos onerosa, muito mais rápida e muito mais barata. É muito mais barata, porque realizar uma Assembleia de Credores não é algo que seja fácil. Então, essa regra do artigo 39, parágrafo 4º, também essa alteração muito interessante. Falando um pouquinho agora da atividade rural, essa também foi uma alteração muito importante, porque a jurisprudência do STJ já vinha também há muito tempo, aliás, muito tempo, mas há um certo tempo, reconhecendo a possibilidade do produtor rural ainda não registrado, aliás, que não tinha um registro como empresário durante 2 anos, dele pedir a recuperação. Então, isso agora veio para dentro da lei. Então, ele vai poder pedir a recuperação judicial, independentemente de inicialmente estar inscrito como empresário individual, e ele também, essa é uma outra alteração, que ele vai poder se beneficiar também da forma do plano especial de recuperação. Então, o produtor rural entra reconhecidamente dentro da lei. A discussão que se tinha antes, até para deixar claro, para se alguém aqui nunca ouviu falar nessa história, a discussão que se tinha era se ele precisava ter 2 anos do exercício regular da atividade empresária. Né? Então, essa discussão foi travada no STJ e a posição do STJ nesse aspecto foi de que ele tem que exercer a atividade regular. Não significa que os 2 anos de exercício do produtor rural, eles têm que ser com o registro de empresário. Porque como ele tem a opção registral prevista lá no artigo 971 e 984 do Código Civil, ele tem essa sistemática, ele não está na posição de irregularidade se ele não tiver registrado no Registro Público de Empresas Mercantis.
Então, por isso, ele pode se registrar e depois formular o seu pedido. Então, esse já era um posicionamento do STJ, que agora veio para dentro da Lei 11.101, por conta da Lei 14.112 de 2020. Uma outra questão também muito interessante, que a gente vai explorar também em outros blocos com mais vagar, foi a ampliação de algumas hipóteses de meios de recuperação. A gente já sabia, antes mesmo das alterações normativas, que os meios de recuperação judicial, eles eram exemplificativos, até porque o caput do artigo, estou até abrindo aqui minha lei, o caput do artigo 50, ele já tinha uma expressão que nos denotaria de forma clara se tratar de um rol exemplificativo. Diz o caput do artigo 50. Deixa eu só achar ele aqui para eu ler para vocês rapidamente. Porque a lei foi tão sacrificada que o texto normativo está gigantesco, aumentou muito o tamanho da lei também. Cheguei aqui. Diz o artigo 50, constituem meios de recuperação judicial, observadas a legislação pertinente em cada caso, dentre outros. Então, quando ele usa essa expressão dentre outros, automaticamente o legislador já está indicando para a gente que se trata de um rol exemplificativo. Então, a gente já sabia que ele era um rol exemplificativo, mas ele traz para dentro desse rol exemplificativo duas novas hipóteses, que é a hipótese de conversão da dívida em capital social e a hipótese de venda integral da devedora. E junto com essa venda do capital da devedora, ele bota e insere um parágrafo 3º nesse artigo para deixar muito claro que não haverá sucessão. Justamente para quem adquirir não ter risco de levar o débito junto. A gente já tinha nas formas de alienação do ativo previstas lá na falência uma regra, que é o artigo 141, inciso 2, acho que é inciso 2. Estou na dúvida se é o 1 ou 2, mas eu tenho quase certeza que é o inciso 2, que ele vai dizer que não há sucessão. Mas como ele é um dispositivo que está dentro do capítulo de falência, tinha gente que questionava, mas esse questionamento caiu por terra em função desse parágrafo 3º, que veio muito em boa hora, porque se você não colocar uma regra que não coloque a sucessão, ou seja, que exclua a sucessão, você não vai ter gente que vai ter interesse em comprar. Porque se ele tem um risco de levar o passivo junto, ninguém em sã consciência vai comprar uma maçã podre. Porque a ideia seria essa, estaria comprando um ativo podre. Você pode até comprar ela machucadinha, mas você não vai comprar ela podre. Se vier a sucessão, você vai comprar ela podre. Então, esse parágrafo 3º que foi introduzido também veio para conformar essa possibilidade desse inciso 18 que foi introduzido no artigo 50. Outra questão interessante também, que foi objeto dessas mudanças da Lei 11.101, foi a ampliação dos documentos que acompanharão a petição inicial da recuperação judicial. Então, o artigo 51, ele foi modificado, e esse artigo 51, no que ele foi modificado, é interessante porque eles também foram adaptados a um instituto que a gente vai falar no próximo bloco da alteração, que é a consolidação substancial e a consolidação processual. Então, se eu vou poder ter um litisconsórcio dentro de uma recuperação judicial, eu preciso adequar o rol de documentos que eu vou anexar à minha petição inicial para que ele conforme com as regras que tratam da consolidação. Ele também muda algumas questões relacionadas a esses documentos com relação à relação de credores e tudo mais, mas isso a gente vai tratar depois com calma, com toda a atenção que a questão demanda. Outra questão importante que foi alterada foi a introdução do artigo... eu queria só comentar uma outra coisa que eu me lembrei agora, ainda no artigo 51, é que dentro desse rol de documentos entra agora o relatório detalhado do passivo fiscal, era uma coisa que não tinha antes. E a gente também vai perceber muito a mão do Estado dentro dessa lei, porque a gente vai passar a dar um poder maior ainda para o fisco dentro do processo falimentar, mas isso é papo para um outro bloco. Mas o relatório detalhado do passivo fiscal é também uma novidade introduzida no artigo 51. Outra novidade era que eu ia falar e acabei sendo puxada e tragada aqui por esse parágrafo 9, que foi introduzido, parágrafo 9, não, inciso 9, que foi introduzido no artigo 51, eu queria destacar para vocês uma super inovação,
que foi a introdução do artigo 51A. Que foi a constatação prévia, o incidente de constatação prévia. O incidente de constatação prévia, a gente vai trabalhar ele aqui, mas ele é uma novidade muito interessante porque isso já era uma coisa que já vinha sendo praticada pelos juízos, pelo menos do Rio de Janeiro e São Paulo. O Daniel Carney, que é um professor da PUC de São Paulo e também juiz titular de uma das varas de falência e recuperação lá de São Paulo, ele já aplicava isso na prática. E essa constatação prévia, ela nada mais é do que uma forma do juiz fazer uma checagem antes do deferimento do processamento da recuperação para ver se a própria recuperação ela é minimamente viável. Quando a gente estuda startups, contratos empresariais, a gente estuda a gente chama do produto, né, minimamente viável, e a ideia aqui é o processo minimamente viável, porque não faz sentido, por exemplo, um juiz deferir um processamento de uma recuperação de uma recuperanda que já está fechada. Se ela já está fechada, o que eu vou salvar? Se o processo recuperacional tem uma finalidade institucional para salvar um determinado sujeito, se esse sujeito já está fechado, que salvação ele vai ter? Porque a recuperação ela não é uma solução para todos os problemas. Né? Acho que essa é uma questão que as pessoas precisam desmistificar, de achar que a gente tem que salvar qualquer coisa. O mercado ele precisa fazer uma seleção natural. Salva quem tem que salvar e mata quem tem que morrer. E aí, essa constatação prévia, a única coisa que eu tenho crítica em relação à constatação prévia é que ela onera o recuperando, porque ele vai nomear uma pessoa que provavelmente depois vai ser nomeada como administrador judicial para fazer isso, e isso tem um custo, porque esse cara vai receber honorários. E quem é que paga? Quem paga a conta é o recuperando. E tem uma outra coisa, uma das partes dos trabalhos que essa pessoa vai fazer para o juízo nesse incidente é fazer a checagem da relação de documentos. Me desculpe, mas eu acho que isso era um trabalho do judiciário, a gente não tinha que pagar tarifa extra para conseguir esse tipo de serviço, não. Mas, porém, contudo, todavia, isso agora está dentro da lei e a gente vai tratar disso com toda a delicadeza que isso precisa ser tratado no bloco que a gente tratar do procedimento da recuperação. Outra questão interessante, eu acho que essa também é a questão que a gente vai falar um pouquinho agora, já para o final desse bloco, é que a gente tinha um artigo 54, e esse é um artigo bem sensível que a gente tem, que é o artigo 54, que ele trata do conteúdo do plano de recuperação judicial, que eu costumo dizer que esse artigo ele é como se ele fosse o mínimo existencial garantido para os recuperandos, para os credores, porque ele trata com carinho dos trabalhadores, dos créditos trabalhistas. Então, nesse dispositivo, ele trabalha o prazo que tem que ser pago. E sempre a ideia que gerou em torno do artigo 54 é que as dívidas tinham que ser pagas em 1 ano, né? E todos os débitos até 1 ano. E aí o parágrafo 2º foi introduzido, o parágrafo único virou parágrafo 1º, e foi introduzido um parágrafo 2º que vai dizer que esse prazo do caput, que é um prazo de 1 ano, ele vai poder ser estendido por até 2 anos se o plano judicial atender uma série de requisitos. E aí, claro que protegendo os credores trabalhistas, ele vai exigir garantias, né? Eu não vou tratar isso agora com profundidade para a gente poder depois explorar isso com mais vagar, mas ele vai exigir garantias para que essa extensão desse prazo seja aplicável no caso concreto. Ou seja, eu não tenho um afastamento automático do prazo de 1 ano estabelecido no caput do artigo 54. O que eu vou ter, na verdade, é a possibilidade de extensão. Mas isso deixa o recuperando numa posição um pouquinho mais confortável, porque permite que ele possa elaborar um plano, claro, dando as garantias exigidas pelo parágrafo 2º, mas ele possa elaborar um plano que condiga com aquilo que ele tem condição financeira de arcar. E, às vezes, o débito trabalhista é o principal débito desse devedor, porque, assim, dentro das dívidas que os recuperandos costumam ter, claro que quando a gente fala de um recuperando, geralmente ele já está com dívida em todos os aspectos da vida dele, mas principalmente ele deve o fisco e deve o trabalhador.
Então, isso é uma parte muito importante do débito dele, e 1 ano é um prazo muito exíguo para pagamento dos débitos trabalhistas. Então, o legislador, sensível à condição também do recuperando, tentando equilibrar os interesses, ele passa a permitir um prazo um pouco maior, e dentro desse prazo um pouco maior, ele exige garantias para tentar equilibrar as forças entre as partes. Então, nesse bloco, eram essas as primeiras considerações que eu queria fazer com vocês em relação às mudanças da recuperação, mas como são tantas, eu vou ter alguns outros blocos ainda para te dar essa visão geral das alterações da recuperação. Daqui a pouco a gente volta. Tchau!